louvar o Senhor com o número 88. Os irmãos não reparam não que eu estava cantando ali, eu já fico rouca. Jesus, meu Rei, Mestre, Senhor, o teu amor revela a mim, enquanto eu aqui viver, até eu ver da vida ao fim. Revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e converás louvor, fervente gratidão. Eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração, as bênçãos mil do teu amor, qual esplendor me secarão. O teu olhar será, Jesus, a grata luz do coração. Eleva-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e converás louvor, fervente gratidão. Eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. Sorrisos teus verei brilhar, se não andar no mundo vil. Desfrutarei, prazer verás, tempo de paz primaveril. Revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e converás louvor, fervente gratidão. Eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. E quando for ao céu morar e descansar dos dias meus, feliz viver receberei de ti, meu Rei, meu Santo Deus. Revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e converás louvor, fervente gratidão. Eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. Os irmãos podem pedir um hino. 185. Vem tu, ó Rei dos Reis, guiar os teus fiéis
de Deus, fazer chegar aos céus nossa oração. Vem sim abençoar teu povo e prosperar, mensagem que falar da salvação. Vem tu, Consolador, inspira e dá fervor às orações. Espírito de paz, afasta Satanás e plena graça traz aos corações. Ao grande trino Deus, louvem aos anjos seus e nós também. A Deus nosso Senhor, Pai, Filho e Condutor, louvemos com fervor para sempre. Amém. Aleluia, Jesus. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Romanos, capítulo 16, versículo 30. 16. Romanos, capítulo 15, versículo 30 a seguir. Paulo pede orações. É o título da leitura que nós vamos ler. Paulo chegou a ponto de pedir as orações, né? Então nós também temos o mesmo direito de pedir orações, não é verdade? Rogo-vos, pois, irmão, por nosso Senhor Jesus Cristo, também pelo amor do Espírito, que lutei juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia, e que estes meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos, a fim de que, ao visitar vós pela vontade de Deus, chegue a vossa presença com alegria e possa recrear-me convosco, e o Deus da paz seja com todos vós. Amém. Graças a Deus. É Romanos 15, versículo 30. Graças a Deus. Então nós vamos orar. Se eu não falei errado, né? Os irmãos entenderam aí. É Romanos capítulo 15, né? Versículo 30. Eu sou um pouquinho meio indouto, irmão. Não esquenta muito aí não, mas os irmãos me entendem. Deus sabe das minhas necessidades, o que a gente pede ao Senhor, né? A gente faz de boa vontade. Muitas vezes a gente erra, a gente, né? Eu sempre falo, a gente enquanto está ser humano, a gente está pronto para errar, mas está pronto para acertar. Mas sempre lutando para acertar, não é verdade? Porque nós somos ser humano. Graças a Deus, nós vamos orar. E nessas orações eu rogo as orações dos irmãos. E assim nós vamos orar um pelos outros. Assim formamos uma corrente e Deus nos abençoará. Eterno Deus, soberano Pai, nós estamos aqui na Tua presença de gratidão ao Senhor, pedindo a Tua misericórdia, a Tua graça. Pai, o Teu povo tem chegado até aqui, Senhor, porque quer sair daqui com o coração alegre, o coração, Senhor, saltitando de alegria. E somente o Senhor, através do Teu Espírito Santo, que é o consolador da igreja, que é a vontade do Senhor é alegrar os corações. E nós estamos pedindo a Tua bênção nesta noite, que cada um saia daqui feliz, alegre, te glorificando, exaltando o Teu nome, em nome de Jesus Cristo. As irmãs do círculo de oração, dá para louvar o Senhor?
as irmãs do círculo de oração, então. Vamos pedir aos irmãos diáconos para recolher os dízimos e as ofertas aí. E as irmãs podem trazer suas ofertas aí. Após terminar aqui, o irmão já vai ficar com a salva aqui para ir recolhendo aí, né? Pra capacitar, faz o fraco ficar forte, desafia a própria morte quando na batalha está. Qualquer coisa vira arma nas mãos de quem tem unção. Uma queixada mata 1000, uma capa abre o rio, assim foi no Rio Jordão. Uma pedra vira bala, com trombeta a terra bala, e as muralhas vêm ao chão. É na unção divina que você passa por cima do inimigo e vai. E aonde você chega a diferença faz. Você canta, você fala e Deus faz um milagre. É na unção divina que Deus chega e extermina quem se levantar. Mesmo que esteja preso, comece a cantar. E Deus manda um anjo forte e a cadeia. É na unção, é na unção. É na unção, é na unção que se aprende a vencer. É na unção que se aprende a poder. É na unção que se aprende a vencer. Quem é ungido vence, nunca é vencido. Em nome de Jesus você está ungido. Aleluia. Vira arma nas mãos de quem tem unção. Uma queixada mata 1000, uma capa abre o rio, assim foi no Rio Jordão. Uma pedra vira bala, com trombeta a terra bala, e as muralhas vêm ao chão. É na unção divina que você passa por cima do inimigo e vai. E aonde você chega a diferença faz. Você canta, você fala e Deus faz um milagre.
se encontra poder. É na unção que se aprende a vencer. Quem é ungido vence, nunca é vencido. Em nome de Jesus. É na unção, é na unção. É na unção, é na unção. Quem é ungido vence, nunca é vencido. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você está ungido. Eu gostaria de apresentar aos irmãos. É até possível, às vezes, ter alguém que não conhece ele ainda, né? O nosso amado irmão Marcos, pastor Marcos, que está aqui nesta noite, a convite do pastor, né? O pastor ontem deu uma bronquinha nele, falou assim: esse camarada está muito mal acostumado aí, viu, meu Caetano? Eu falei: é assim, nós temos que segurar, passar a correntinha no pé dele e segurar ele aqui no Campo Grande, né? E parece que ele ficou um pouquinho com medo, irmão, e parece que ele vai ficar uns dias aqui com nós aqui. Então, ele está aqui conosco, os irmãos já sabem, ele é de São Paulo, mas de São Paulo quase que é só o nome, né, irmão Marcos? Ele para mesmo aqui, ali, esteve em Brasília esses dias, Cuiabá. Então, está conosco aqui nesta noite, a convite do pastor Elias, né? Como vão dizer a ele, irmão? És bem-vindo em nome de Jesus, né? Tem mais alguma pessoa que está nos visitando aqui essa noite? Se tiver, coloque-se de pé, nós queremos conhecer também, né? E saudar aqui, bem-vindo. Não tem, né? Então, irmãos, nós vamos ganhar tempo aqui. Eu já gostaria, desde já, quero passar para o pastor Marcos. Então, ele estará nos trazendo a palavra de Deus e aquilo que for determinado por Deus, que nem sempre nós sempre não dá os nossos pensamentos com os pensamentos de Deus, né? Sempre gostamos de ouvir aquilo que nós queremos ouvir, não aquilo que Deus quer falar. Mas nem sempre Deus fala conosco aquilo que nós quer ouvir, não é mesmo? Estamos aqui para aquilo que Deus falar conosco. Marcos. Paz do Senhor para os irmãos. Louvamos ao Senhor nessa noite por essa oportunidade que Ele nos concede de estarmos reunidos para adorar o nome de Jesus. Amém, irmãos? Para nós é sempre uma alegria em poder retornar a Campo Grande, em especial a Novo Amazonas, né? Eu falo para os irmãos que Novo Amazonas foi a porta onde Deus abriu para mim. Foi aqui no Novo Amazonas, que era na igreja velha, né, lá embaixo. Foi lá que conheci os amados irmãos, em especial a família do pastor Jorge, pastor Caetano. Foi as primeiras famílias que eu conheci quando eu vim aqui em Campo Grande. E a gente fez essa amizade, e o Senhor tem abençoado essa nossa amizade até o dia de hoje. Glória a Jesus. Eu sempre digo, irmãos, que nós temos que fazer amigos, né? Você tem que fazer amigos. Você não pode constituir inimigos, não. Você tem que fazer amigos. Eu e você, crente que somos, nós temos que fazer amigos. Glória ao nome de Jesus. Amém? Não tem nada desse negócio de nós fazermos inimigo. Temos que fazer amigos, né? Às vezes a gente até arruma alguns inimigos por aí, né? Mas a gente arruma 2 inimigos e 100 amigos, né, momento? Glória a Jesus. E é por isso que eu sempre gosto de vir a Campo Grande. E quando alguns pastores me convidam, aí alguns deles já dizem para mim assim: mas você pode ficar tranquilo que você vai no Novo Amazonas ver os amigos. Eu falei: agora então eu vou. Né? Porque às vezes fala assim: você vem aqui e não vai
no Novo Amazonas, mas a gente tem que vir no Novo Amazonas, porque é daqui que eu estou dizendo aos amados, foi daqui que o Senhor me abençoou muito, irmãos, e sou abençoado até o dia de hoje, viu, irmãos? Mesmo eu longe, eu sou abençoado através daqui dos amados irmãos do Novo Amazonas. Louvado seja o nome de Jesus. E é por isso que nós temos que fazer amigos, né? Porque o amigo é o seguinte: você precisa do amigo, você precisa de R$50, o amigo vai lá e empresta, mas tem que pagar, né? Que só pegar emprestado e não pagar, não é verdade? Ainda mais quando tem que pedir emprestado para o Bento, para o Jorge, para o Caetano e outros, você tem que pagar. Glória a Jesus, né? Mas, e se você fizer inimigo? Se você tiver inimigo, você nunca vai conseguir nada, né? Mas eu louvo a Deus que eu tenho amigos aqui. Glória a Jesus. Meu amigo é aquele que vem, que abraça, né? Igual o pastor Milton, né? O pastor Milton vem, encosta o rosto dele, só falta beijar. E se beijar também não tem problema, viu, irmão? Não tem negócio não. Com nós não tem negócio não. Louvado seja o nome de Jesus. Amém, irmãos? E é por isso que nós temos que ter amigos. Louvado seja o nome de Jesus. Poderia estar aqui quantos irmãos, né? Deus sabe porque alguns não estão aqui, doentes, problemas, outros até concordo cansados, né? Eu mesmo estava quase ligando para o pastor Elias para falar que não vinha. Eu cansei muito esses dias, né? E nós não paramos. O Senhor nos alistou para esse trabalho e nós não podemos parar, né? Às vezes dá até vontade de parar, nem que for um dia, 2, 3, mas o Senhor vai lá e não para não, continua, né? Ele estava dizendo, irmão Caetano, ali em Brasília, irmãos, eu acho que eu creio que é mais quente do que aqui em Cuiabá. Pelo menos nos dias que eu estava ali, só o sangue de Jesus, muito quente demais. E a gente falando todo dia, né? Sábado o dia todo, à noite, domingo o dia todo, à noite, nós não paramos. E deu aquela canseira, né? E por último, o pastor disse que era para comprar Gatorade. Aí quando eu vi, os irmãos chegou lá com um monte de Gatorade e falou: ô Jesus, agora dá para pregar. Mas acabei não tomando nenhum, porque os obreiros tomou tudo. Aí eu falei: pastor, esse negócio está errado, mas não tem água de coco? Ele falou: água de coco é bom também. Eu falei: Deus tem esse negócio. E eu fui mais perto, né? Quando eu vi que o irmão chegou numa igreja bem grandona, maior que essa, quando eu vi que o irmão chegou na porta assim, eu já corri, já peguei 3 garrafinhas, pus numa sacolinha, e sem dentro do público, o pastor falou assim para mim: para que essa água de coco? Eu falei: é minha. E quando ele também percebeu, também todo mundo tomou água de coco, e ele também ficou sem. Então, irmãos, o Senhor tem nos chamado para esta obra e nós não podemos parar de fazer a obra. Deus chamou você para fazer uma obra e você não pode deixar de fazer a obra de Deus. Muitos têm deixado de fazer a obra de Deus, mas eu e você, nós não podemos deixar de fazer a obra de Deus. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Então às vezes a gente vem nos cultos, né? Lá na minha igreja também em São Paulo, é nossa sede. Às vezes de culto de terça-feira só tem lá Pedro, Tiago e João, né? Uma igreja que cabe quase 8.000 membros. E às vezes só tem Pedro, Tiago e João lá, né? Quinta-feira, aí vai Pedro, Tiago e João e mais uns 2 ou 3. Aí de domingo, se não chegar 6 horas, 15 para 6 da tarde, o culto começa às 7, você não encontra lugar nem para você sentar, nem para estacionar carro. Tem que estacionar carro muito longe, né? Aí de semana, só o sangue de Jesus. Aí eu fico pensando: já pensou se Jesus vir no frio ou na chuva, né? Apesar que quem estiver preparado vai da casa mesmo, não tem problema, né? Mas se Jesus vem na hora dessa, irmãos, por isso que eu peço para Jesus ter misericórdia de mim, me ajudar e me guardar. E eu e você também temos que pedir para o Senhor nos ajudar e nos guardar. Amém? Vamos ler a Bíblia? Juízes capítulo 16. Glória a Deus.
e o versículo 16 também. Juízes, capítulo 16, versículo 16. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Amém? Juízes, capítulo 16, versículo 16 até o versículo 20. Diz assim a palavra: E sucedeu. Tem alguns irmãos achando ainda? Tem, né? E sucedeu que, importunando-o ela todos os dias com as suas palavras, e molestando-o a sua alma, se angustiou até a morte. E descobriu-lhe todo o seu coração e disse-lhe: Nunca subiu navalha a minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre de minha mãe. Se viesse a ser rapado, ele seria de mim a minha força, e me enfraqueceria, e seria como todos os mais homens. Vendo, pois, Dalila que já lhe descobrira todo o seu coração, enviou e chamou os príncipes dos filisteus, dizendo: Subi esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ele e trouxeram o dinheiro na sua mão. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos, chamou a um homem e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça, e começou a afligi-lo, e retirou-se dele a sua força. E disse ela: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse: Sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei. Porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Amém? Senhor, nós lemos a tua palavra, Jesus. Ó Deus, eu não sei com quem tu vai falar nessa noite. Fala comigo, Jesus. Fala com teu povo e nos dê, Senhor, a tua bênção e a tua misericórdia sobre nossas vidas. Senhor, essa palavra, Senhor, ela tem um endereço certo, Jesus. É para o coração de alguém, Jesus. Aleluia. Deus, e tu me faz saber, Senhor, que esta palavra, Jesus, tu está querendo dar um livramento para alguém da Dalila. Senhor, Amanda Sébia, Senhor, tu vai dar um livramento para alguém sobre a Dalila. Senhor, não sei que tipo de Dalila é esta que tu fala com alguém nesta noite, Senhor, mas tu diz para alguém vigiar, porque Dalila está tentando descobrir o teu segredo. Oh glória! Dalila está lhe rodeando, tentando lhe importunar, aleluia, para descobrir o teu segredo para com Deus e Deus para contigo. Senhor, ajuda esse irmão, essa irmã, e faça um grande milagre nesta noite, no nome de Jesus. Amém? Glória a Jesus. Amados, a palavra que nós lemos fala sobre Sansão e Dalila. Sansão, por não vigiar, por não guardar a palavra, creio eu que ele foi alertado, creio eu que ele foi avisado, e quando o Senhor nos avisa, é para nós ficarmos bem atentos no que vai acontecer, no que há de vir na minha e na tua vida. Meus amados, e infelizmente, quantas Dalilas nós encontramos nos nossos dias, tentando descobrir o segredo dos crentes que vivem nos dias de hoje. Eu não sei que tipo de Dalila
Deus está falando com você nesta noite. Aleluia. E você pode colocar no teu coração que o Senhor foi quem lhe enviou aqui nesta noite para falar para você que Ele quer te dar um livramento da Dalila. Não sei se a Dalila é um problema, não sei se a Dalila é alguma coisa lá no teu serviço, na tua casa, no emprego. Quem sabe a Dalila é alguém lá, aleluia, que diz que é amigo e não é. O Senhor diz para você nesta noite, para você ficar bem atento, aleluia, não faça, aleluia, igual Sansão fez. Ela conquistou Sansão, Sansão dormiu sobre o colo de Dalila, e ela então descobriu o segredo dele. Meus amados, quantas pessoas por aí estão aí com as vidas totalmente destruídas, porque, aleluia, Dalila descobriu o segredo. E eu e você, nós temos um particular com Deus, temos um segredo para com Deus. E quantas vezes o inimigo, aleluia, ele se torna Dalila, e ele quer descobrir os nossos segredos, ele quer descobrir os particulares que nós temos com Deus. Mas que o Senhor nesta noite possa ter misericórdia de mim e de você, que o Senhor possa nos guardar, aleluia. E o Senhor diz para você nesta noite: guarda o teu coração, guarda o segredo, guarda a tua alma, guarda a tua mente, guarda o que eu te dei, para que Dalila não venha descobrir aquilo que eu te dei. Bendito é o nome de Jesus. Quantas vezes, irmãos, alguém por não vigiar cai nas garras de Dalila, aleluia. E o que eu tenho visto por aí, amados, quantas pessoas caindo nas garras de Dalila, não vigia, não ora, aleluia. Só que o final, versículo 20, você leu aí, Sansão estava pensando que o Senhor estava com ele, mas Deus já não estava mais com ele, aleluia. Foi quando Dalila descobriu o segredo, cortou o cabelo de Sansão. Sansão perdeu as forças, foi destruído, aleluia. E quantos crentes nós encontramos por aí, irmãos, destruído. Quantas pessoas com a vida e a família totalmente destruída, porque não vigiou, aleluia, abriu uma brecha. O inimigo veio, tentou descobrir o segredo veio à tona. É por isso que muitos crentes estão com a vida hoje do jeito que estão, aleluia. Mas Sansão, poderia ele, irmãos, ficar atento. É igual quando muitas vezes Deus fala assim: olha, alguém está querendo passar o mel na tua boca, né? Não tem assim, né, pastor Milton? Ou alguém vai passar o mel na tua boca. E quanta gente, irmãos, por não vigiar com um pote de mel, deixa alguém passar o mel na boca. De repente está com a vida totalmente destruída, a vida totalmente arrasada, porque não vigiou. O inimigo veio, passou o mel. Quando passou o mel, descobriu o segredo. Ai, hoje na minha subnência. E o que eu vejo por aí, irmãos, e os senhores vão concordar comigo, segundo a palavra do Senhor Jesus, eu percebo que o inimigo nunca trabalhou tanto como ele está trabalhando agora nos nossos últimos dias, os dias finais da igreja na terra. Quem ele pode arrancar da igreja, ele arranca. Quem ele pode colocar o negócio tenebroso na vida de alguém, ele coloca e arranca da igreja, aleluia. Ele leva lá fora, pinta lá um quadro e diz para o crente, para o irmão, a irmã, moço, o moço, obreiro: olha, aqui fora é melhor, aqui eu lhe dou tudo para você, você vai me servir, aleluia. É as Dalilas da vida. E quantas Dalilas têm arrancado crentes dentro da nossa igreja? Não vou dizer da igreja de AB, não. Eu estou dizendo da minha igreja, da tua igreja, igreja evangélica, Assembleia de Deus. Quantos crentes, irmãos, que o inimigo vem e tira de rodada, de vassourada dentro da igreja.
E por que não dizer, amados, que infelizmente, quantos crentes pensam que tem e não tem, pensa que é e não é, pensa que tem azeite e não tem, pensa que tem vida com Deus e não tem, pensa que tem particular com Deus e não tem. O azeite acabou, a vasilha está seca, não tem mais nada de Deus na vida. Infelizmente, ainda há crentes dentro da nossa igreja, nessa natureza. Que o Senhor possa me guardar, que o Senhor possa me guardar nessa noite, que venhamos, irmãos, a ter um particular novo com Deus, uma nova aliança com Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Oramai, assubiai, anabi, assubia. Quantos crentes, irmãos, que não tem mais particular com Deus, não é verdade? Não ora mais, não tem mais vida de oração, não tem mais vida de consagração, de jejum, não canta mais, e está pensando que ainda tem alguma coisa de Deus. Sansão pensava que ele tinha alguma coisa de Deus, mas o Senhor já havia se retirado de Sansão há muito tempo. Bendito é o nome de Jesus. Os dias são maus, irmãos, dias trabalhosos estamos vivendo, e vamos ter sim mais dias trabalhosos hoje, mais do que nunca. Quem está aguardando dias bons, dias de bonança, eu até acredito, amados, que vai ter vida boa, vida com Deus, bênção de Deus na vida, quem permanecer. Mas eu quero vos trazer uma palavra nessa noite. Uramandalabassura macaia, Uyamahassondai. Quantos Niminha subianácia? Quantos que estão na igreja, irmãos, mas não tem mais nada de Deus na vida? Não vem nos cultos da semana de ensino, às vezes deixa Divina Santa Ceia, mas domingo a igreja lota, superlota. Não estou falando do Novo Amazonas, não. Eu estou falando da minha igreja, Assembleia de Deus do Ministério de Belenzinho, Estado de São Paulo. Anda, rabeassúbia. Arrumamos tantas coisas para não ir nos cultos. Bendito é o nome de Jesus. Aí que acontece, irmãos, quando eu vejo a equipe de irmãos, como eu fui uns dias desses, pastor Milton, todos os irmãos, quando alguém se decide a orar, passar por debaixo ou de cima de cerca, no escuro, quando eu vejo esses homens sendo abençoados, é porque eles estão lá pagando o preço, irmãos. Aleluia. Urahatiasi lobiavácia. Estão debaixo das árvores na madrugada orando. Mas ali o Senhor livra do leão, livra da serpente, dá livramento. E quando me convida, pastor, vamos, não vou nada. Aí a minha vida eu vivo uma vida medíocre, espiritualmente falando. Não tenho nada de Deus na vida. Aí quando alguém sobe no púlpito e dá testemunho, irmão, eu fui orar do monte, Deus me abençoou, Deus me ajudou. Aí eu, Marcos Antônio, começo a perguntar para Deus: Senhor, mas e eu, Senhor? Tu não vai me abençoar? E eu pergunto para você: você está orando? Ô glória! Você está buscando a Deus? Você está tendo vida com Deus? Ô glória! Lá e a súbia. Como é que está a tua vida com Deus nessa noite? Será que Dalila não anda por aí tentando descobrir o teu segredo para lhe destruir você e a tua família? Amados, infelizmente, pastor Jorge, quantas famílias eu vejo destruídas. Infelizmente, essa verdade, irmãos. Quanta gente sendo destruída. Nunca se matou tanto como eu vejo hoje. Bendito é o nome de Jesus. Ali em Brasília esses dias, quando um professor de uma faculdade matou uma moça crente, família crente, não vigiou, Dalila entrou, começou a namorar com o professor. Ela já tinha separado do esposo, o
pastor Orcival Pereira Xavier, que é do nosso ministério, aconselhou muito ela, mas ela não deu ouvido. Quando ela resolveu voltar para o esposo, lá está o professor de novo dando em cima dela. E ela disse, ligou para o esposo e disse: olha, eu vou só dar uma volta com o professor porque ele quer falar comigo. Mas a moça sumiu. E Maria então foi na delegacia, prestou queixa. Dali 3, 4 horas, o professor vem com a moça já morta e entrega ela na porta da delegacia. Foi avisada, não vigiou. Irmãos, quantas coisas terríveis eu tenho visto acontecer por aí. Você sabe, que você vê os noticiários. O inimigo, irmãos, ele nunca trabalhou tanto em alguns lares de crente como ele está trabalhando agora. Mas e lá fora já é dele. Temos que orar para Deus arrancar aqueles que estão nas garras do inimigo e trazer para a igreja. Mas o que eu tenho visto, Marcos Antônio, é que o inimigo tem arrancado da igreja para fora. E lá ele bagunça, mata, rouba, faz o que bem quer, irmãos. E quando como diz a história popular bem falada aí fora, eu devia colocar minha barba de molho, não. Aconteceu o fulano, porque tinha que acontecer, não. Eu tenho que vigiar, irmãos. A igreja, você, nós, nunca tivemos um tempo de vigilância como precisamos ter hoje. Oramos, sim, temos que vigiar também. Não adianta eu orar e não vigiar, amados. Sansão pensava que tinha tudo, a força dele já tinha ido embora. Sansão pensava que era o grande homem, agora era o pequeno homem. Olá, a subnência. E o pior de tudo, irmãos, como você leu aí no versículo 20, foi quando o Senhor se retirou de Sansão. Pensava ele que Deus estava com ele, mas o Senhor já não estava mais com ele. Bendito é o nome de Jesus. Alabassura bácia. Aí você vai dizer assim: mas será, irmãos, pastor, que Deus ele abandona por certo tempo algum crente? Eu tenho uma grande amiga minha, irmãos. Nós somos praticamente criados juntos em São Paulo. E até o dia de hoje, a minha liberdade é tanto com ela, e o esposo, que quando nós chegamos na casa dela, ela está dormindo, e ela grita de lá: Marcão, entra aqui no quarto. Que é parente do pastor Jorge, do pastor Caetano, a Leci. Aleluia. E eu me lembro, irmãos, não sei se ela já deu testemunho aqui, se ela já falou, mas era até interessante os irmãos um dia poder ouvi-la. Eu me lembro quando nós cantávamos no coral, e o Senhor já vinha falando com ela alguns dias, alguns meses, que não era para ela dar tal passo, e ela brigou com Deus. A Bíblia diz: quem se endureceu contra ele, Deus e teve paz. Não adianta nós lutarmos com Deus. E o Senhor, pastor Milton, falava muito com a Alessi. Irmão Pedro Sérgio, pai dela, irmã Zuíla, pai e mãe também cantavam no coral. E quantas vezes eles ouviram Deus falar com ela? Um certo dia nós estávamos no ensaio do coral, num sábado, um bairro chamado Vila Eutália. E dali uns dias ela ia casar. Mas já naquele tempo, irmãos, o nosso coral, pastor Márcio, falando isso para quem? É para alguém. O nosso coral sempre, nós tínhamos um intercâmbio. Coral da Vila Eutália cantava no coral do Santo Estevão, outro bairro. Santo Estevão vinha cantar na Vila Eutália. Nós tínhamos uma comunhão muito grande. É onde congregava hoje, né, pastor Cido, que é a esposa da Alessi, Mário, Veiga, Elisa, Elza, aquele povo todo, são parentes deles. E naquele dia, no sábado, começamos o ensaio do coral. Irmã Lídia era dirigente do coral. Hoje ela já dorme com o Senhor.
E de repente, pastor Milton, eu mesmo fui batizado com o Espírito Santo no ensaio do coral. Aquele tempo ouvi assim falar muito em batismo com o Espírito Santo. Cansei de ver Jesus batizado com o Espírito Santo no ensaio do coral, ensaio da mocidade. Às vezes do nada, irmãos. Escola dominical, cansei de ver. Às vezes do nada estávamos conversando na igreja de Jeová, abria a janela do céu e ali os crentes recebiam o poder e a bênção era grande. Aleluia. E naquele dia, uma líder disse: vamos orar. E alguém disse: mas já oramos, vamos orar. E começou a tal da oração. Deus começou a usar irmã Lídia no mistério de uma língua. Lá vai a irmã Dércia, o Senhor a usando numa outra língua. O Senhor usava a irmã Didi numa outra língua. E interpretava para nós no português a Lidinha. 4. 3 falavam em mistério, coisa linda. Cada uma falava em uma língua. E a Lidinha, ela que era a intérprete. E naquele dia, irmãos, o Senhor falou muito. E o Senhor disse a Alessi: por alguns anos eu não vou te ouvir. Por alguns anos tu ficarás sem a minha graça. Por alguns anos pagarás tu um preço muito alto. E foram, irmãos, exatamente quase 30 anos, que era justamente a idade da Yara. Quantas vezes, irmãos, nós encontrávamos Lessi derrotada, queria desistir, queria morrer, não aguento mais. E ela conta que quando ela ia orar, que ela dobrava o joelho, o próprio Senhor falava com ela: pastores, ainda não terminei, pagas tu mais um preço. Aleluia. E quantas vezes, irmãos, nós queríamos orar, a igreja queria orar, porque foi nascida e criada ali, o povo tudinho queria orar, porque gostava muito dela, como eu gosto até o dia de hoje. E muitas vezes, irmão, Deus não deixava ninguém orar. E quantas vezes, quando alguém ia orar, irmão Jorge, imediatamente Deus falava: eu não estou ouvindo. Olá, bandu xerebe assundarabacandarabacaia. Arebe andura mando manefácia. Neha subia. Shurialama sobiai. Aleluia. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. E hoje, irmãos, na vassubinência, hoje eu vejo cumprir o que o Senhor falava com a Alessia há anos atrás. Quando eu vejo ela casada com o Cido, pastor Aparecido, quando eu encontro ela, que ela mora bem perto de casa, apesar que a gente não se vê quase, mas quando eu tenho a oportunidade eu falo: Alessi, você está abençoado. E ela algumas vezes disse para mim: Marcão, se eu tivesse dado ouvido a Deus, que o meu preparado estava no Santo Estevão, aleluia, arimação de canto, miniarracébia, aleluia. Mas Sansão, irmãos, ele vacilou, ele não orou, ele não vigiou, ele não correu aos pés do Senhor, pedindo a ele: Senhor, me guarda. Não, ele deixou que Dalila passasse o mel na boca dele, ele deixou que Dalila enganasse ele, irmãos. Lá vai Sansão, sem nem mais uma força. Mas ele quis dar uma de gigante. Foi quando a palavra que você leu aí, mas o Senhor já não estava mais com ele. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Quando ele quis segurar para que o templo não caísse, cadê a força de Sansão? O Senhor pergunta para você nessa noite: será que você não percebeu ainda que o inimigo está querendo roubar as suas forças, querendo roubar a sua fé, a sua esperança, querendo fazer de você um tapete? Mas nem eu e nem você
fomos chamados para ser tapete, não. O Senhor diz na palavra: resistir o diabo e ele fugirá de vós. Chega de inimigo fazer você de tapete. Chega de Dalila tentar descobrir o teu segredo e colocar você na mão dela. Maria, Manuel, João está na minha mão. Não, você está na mão de Jesus Cristo nesta noite. Louvado seja o nome de Jesus. Nada do inimigo falar que você está na mão dele. Não foi ele que morreu, não foi ele que derramou sangue, não foi ele que tem te abençoado. Sonho está e que o mandivasse o masse. Você está na mão de Jesus Cristo. Você e a tua família está na mão do Deus Todo-Poderoso. Então o Senhor diz para você: não temas, não fique mais com medo de Dalila, não. Ai, o ré, minha sé. Senhor, te diz para você: eu lhe dou poder e autoridade nesta noite. Coloca a Dalila para correr, porque você é mais do que vencedor nessa noite, no meu nome. Assim diz o Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Orai, ne minha face, ô basnai. O Senhor está me dizendo que tem alguém aqui, que o inimigo está falando que você está na minha mão, rapaz. Ah, laxébia. Você vai continuar assim. Você nunca mais vai ser o mesmo. Acabou as suas forças, acabou a esperança. Ninguém acredita mais em você. Eita Jesus. Tu que lá achou minha nácia. Mesmo que você venha fazer algo na minha casa, diz o Senhor, mas alguém ainda diz: não, esse não tem mais jeito não. Alamassude canta, alabasté. E tem um ditado aí que eu falo, pastor Jorge, que esse ditado é mentiroso, é ditado do Satanás. Quando alguém diz assim: pau que nasce torto, morre torto, é mentira. Pode nascer torto, mas Jesus vai lá e endireita, faz uma obra, coloca na igreja, e o torto começa a endireitar e começa a glorificar o nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então creia nessa noite. Olá, mas sube a nave e a subnência. Quem é Dalila para falar para você que ela vai roubar suas forças? Hein? Quem é Dalila para falar que você não tem mais jeito? Mesmo que o inimigo venha falar para você: desista, o Senhor te abandonou, lhe deixou, o Senhor não olha mais para você. Temai undava subnência. O Senhor te diz para você nesta noite: tome posse do que eu lhe dou poder e autoridade. O Senhor quer te dar autoridade para você nessa noite. Chega de tanta covardia, de tanto medo. Você não é medroso, não é medrosa, não. Aleluia! Você vai sair daqui hoje, não como você veio ontem, domingo, semana passada, não. Pois eu profetizo no nome de Jesus que há mudança na tua vida, há milagre acontecendo na tua vida nessa noite. Deus está mudando a tua história, Deus está mudando a história da tua família. Louvado seja o nome de Jesus. Deus é aquele que muda a nossa história, irmãos. Aleluia. Mas temos que estar firme com Jesus, amados. Viu? Jesus está voltando. Não pensem os senhores que Jesus ainda vai demorar 1000 anos para vir buscar a igreja, não. Temos que estar preparados todo dia. Não, eu vou me preparar amanhã. Não, é hoje, é agora. Eu vou me preparar hoje. Não, é para você estar preparado ontem. Oh glória, aleluia. É para você ter vida com Deus, é ontem. É para você ter aliança com Deus ontem. Aleluia. E o Senhor está dizendo para alguém assim: ó, firma-te na rocha, lá que a subianda raciorevácia. A hora que eu sentei aqui, pastores, eu olhei para esse teto bonito, né? A igreja está bonita. O Senhor me diz assim: está todo mundo contente com tudo novo na minha casa, mas muitos não sabem o que está para acontecer. Estão desapercebidos. O Senhor falou comigo aqui. Muitos estão desapercebidos. Estão contentes, teto novo, tudo novo. Mas o Senhor falou no meu coração: ah, se eles soubessem o vento que vai entrar aqui dentro da minha casa. Está pertinho de Jeová soprar um vento aqui dentro.
Pastor, mas eu falei isso porque o pastor Elias não está. Estou cansado de falar para ele isso. Viu? Pastor Elias, o vento vai passar no Amazon. E o Senhor me dá uma revelação nesta noite, amados, pastor Milton, pastores. Aleluia. E vou dizer aos amados irmãos com muito temor no coração. O Senhor falou no meu coração. Mais de 50% que estão aqui dentro da minha casa, o vento vai pegá-los de surpresa. Eu pude ver pelos olhos da fé, irmãos, e não tenho dúvida do que Deus me revelou. Eu vi assim muitos crentes firmados numa areia. É por isso que o Senhor está dizendo nessa noite. É para nós tomarmos muito cuidado. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Deus usa um, outro, usa o pastor, usa os obreiros, quem prega, quem revela. E muitas vezes eu fico no meu lugar só brincando. Imagina. Quanto tempo estou ouvindo falar que Jesus vem e não vem mais nada. E tem crente por aí, irmãos, que não tem mais certeza de salvação. Tem crente por aí, irmãos, que não acredita mais no arrebatamento. Mas Jesus não vem mais nada não. Que nada. Aleluia. Eu estava na sede em Brasília, numa santa ceia geral. E quando na metade da mensagem, o Senhor falou comigo assim: diga para alguém que está aqui que eu não estou na boate. Eu falei: ué, Jesus, que negócio é esse? Não vou falar não. E olhei para aquela igrejona grande, né? Muito bonita. Olhei na galeria, de um lado do outro. Dei uma olhada para os obreiros, atrás, bem lá atrás. Falei: não. O Senhor falou assim: fala para alguém que eu não estou na boate, não estou na bebedice. Eu falei: bom, Jesus, já que tu quer que eu fale, eu vou falar, né? Nem com pena de não voltar mais aqui. Aleluia. E continuei a pregar a palavra. De repente Deus toma o pastor Manuel, um senhor de idade, cabelo bem branco. Eu acredito que ele deve ter uns 80 anos ou mais. Mas de que o preto não aparenta idade, né? Lá vem o negrão assim, saiu de uma ponta assim, onde ele estava sentado lá. Eu dei uma olhada assim, quando eu dei uma olhada, ele lá vem marchando. E ele marchava assim, Bento, que eu nunca vi uma pessoa marchar igual aquela. Ele veio marchando assim, pôs a mão assim, batendo continência. Falei: Jesus, que negócio é esse? E o Senhor usou ele e disse assim para mim: ai de ti se tu não falar o que eu estou lhe mandando. Eu sou o general. Falei: Jesus. Quando eu dei por mim, irmão, eu estava caído no chão. A presença de Deus foi tão grande, irmãos. E ele voltou de novo marchando. Voltou de novo. Veio marchando de novo. Ficou na frente do pastor presidente. Deus usou ele em mistério. O pastor entendeu. Quem estava ali entendeu. Eu falei: agora eu vou ter que falar, né? E eu disse: irmãos, Deus não está na boate. Quem é que diz para você que Deus está na boate? Está na balada. E os jovens, um grupo grande, assim, à direita: quem é que disse que Deus está na boate? Deus não está na boate, não. Deus não está na bebedice, não. Deus não está no adultério, não. E fui falando na calachobia. Irmãos, de repente, um chora dali, outro chora de lá, eu só observando. E aquele choro se tornou uma gritaria. E um dizia: misericórdia, socorro, Jesus, tem misericórdia de mim. E lá vem aqueles jovens para frente, uns caíam no chão com a boca no pó. De repente, da galeria atrás, vem o filho do pastor que eu nem conhecia. Ele vem assim, ele abraça o pai, pede perdão para o pai, canto e amarra sobre. Irmãos, que obra linda que Deus fez naquele dia, irmãos. Tudo por causa da Dalila.
ela tenta nos enganar, ela tenta falar para nós que nós somos derrotados, um bando de fracassados. Deus tem me despertado, irmãos, a glória não é minha, não, a glória é de Deus. O Senhor tem me despertado alguns dias para me interceder pela Assembleia de Deus, o Novo Amazonas. Eu tenho orado, Jesus, Reina Rassúbia, que Olamandu Machete na Yoshébia, Olamandu Yassubianai, Animanatuki ai Unabia Sébia. E a ordem de Deus para mim, para você nesta noite. E você amanhã vai na casa de alguém que não veio e diz assim: olha, a mensagem de Deus ontem foi para ficar firme, é para nós ser crente de verdade. Jesus está voltando, irmãos, aleluia, Jesus está voltando, eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Louvado seja o nome de Jesus. Que o Senhor possa nos guardar nesta noite. Alama subinência. Que o Senhor possa te livrar nesta noite das garras de Dalila. Vamos ficar firmes com Jesus, irmãos. O tempo é de nós ser crente de verdade. Não é tempo mais de eu brincar de ser crente, você brincar de ser crente, não. E se você tem percebido que alguém está brincando de ser crente, vai depressa nele ou nela, dá uma chacoalhada e diz: ó, para de brincar no cama sébria. Muitas pessoas têm feito Deus de um Deus de brincadeira, mas o Senhor me diz nesta noite: eu vou provar para o meu povo que eu não sou Deus de brincadeira, como muitos estão pensando. Muitos estão levando a coisa na brincadeira, tanto faz como fez, tanto faz ir para o céu como não ir, a mesma coisa. Eu posso fazer, porque Deus não vai me corrigir. Eu posso adulterar, porque o pastor não vai fazer nada. Eu posso fazer isso, aquilo outro. Mas o Senhor diz assim: pode esconder do homem e da mulher, mas de mim ninguém vai se esconder. Ô glória! Amém, irmãos? Que o Senhor Deus possa nos abençoar nessa noite. Vamos para casa com essa palavra: Jesus me guarda da Dalila. Muitas pessoas pensam que tem azeite, mas não tem mais. Não é verdade? Quantas pessoas, quantos crentes pensam que tem o azeite, mas não tem mais, já secou há muito tempo? Quantas pessoas, quantos crentes pensam que é e não é? Pensa que são e não são. Quantos crentes pensam que tem e não tem? Crentes vazios, vidas totalmente derrotadas. E muitas vezes eu não quero tomar uma decisão de ser crente de verdade. A colheita logo se dará. Que o Senhor possa nos guardar daquela palavra: apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Senhor, eu preguei, eu não te conheço. Senhor, eu profetizei, eu não te conheço. Senhor, eu tive tanto tempo na igreja, eu não te conheço. Senhor, eu regi, eu toquei, cantei, eu preguei, eu fui pastor, eu não te conheço. Aleluia. Labranda súbria. Que eu possa estar firme para eu não ouvir esta palavra no dia do arrebatamento: Marcos, eu não te conheço. Aleluia. Oh, Yamana súbia. Eu não te conheço, Manuel. Senhor, mas eu curei, eu fiz tanta coisa. Eu não te conheço. Turi alasendo ramanda revanto nabacando rabacanda rabacaia. Orianda la mandai undarabachando reai. Noha som de cai. Eu não te conheço. Uyamahai o cando cai o minhacia. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Namaha subiaste que eu ia mandiavácia. Mas Senhor, eu cooperei tanto tempo, eu não te conheço. Aleluia. Eu conheço as tuas obras.
Que obras são estas que o Senhor está falando para você nessa noite? Que Ele conhece as tuas obras. Hein? Ele conhece as minhas e as tuas obras. Ele conhece as nossas obras, irmãos. Santo é o nome de Jesus. Alabraçure me canta alabasteia. Aí amandiachou devácia. Te calanchou-me. Um dia desse encontrei com uma moça aqui do Mato Grosso do Sul. Eu disse para ela: você está firme? Ela disse: eu nunca tive firme. Eu falei: mas você batizou? Batizei, mas nunca tomei uma ceia. Ih, pastor, batizei porque me obrigaram a batizar. Meu negócio mesmo é balada, é uísque, é em baile, é beber. Meu negócio é namorar, dançar. Eu falei: mas você não pode estar assim, minha filha. Ela disse: quem é que tem culpa? Eu ou quem mandou eu batizar? Que implorou para eu batizar? E ela disse para mim: só porque minha família é muito rica aqui no estado? Foi Jesus. Alabassure me canta alabasteia. Anda aqui o cama subiacendo nai. Eu não te conheço. Eu não te conheço. Que eu e você não venhamos ouvir essa palavra no dia do arrebatamento, mas que possamos ouvir uma palavra: entra no gozo do teu Senhor, entra na cidade nova, entra nas ruas de ouro, entra no lugar onde não há mais morte, entra no gozo do teu Senhor. Oh glória, aleluia, glória ao nome de Jesus. Aleluia, santo é o nome de Jesus. Ei, cantunai que ouva súbria. Eu já orei, irmãos. Eu creio que faz uns 3 anos, não me lembro muito bem, para uma moça no Hospital Beneficentes Portugueses em São Paulo. Nos levaram para orar por ela. E tinha lá outros irmãos, o pastor dela. E nós entramos e começamos a conversar com ela. E ela chorava muito. E o pastor perto, um outro pastor, algumas pessoas que a visita estava livre, né, podia entrar, porque ela estava em fase terminal. Falamos, e eu disse para o pastor: ora por ela, o senhor é o pastor dela. E ela disse para o pastor: antes do senhor orar, eu quero falar um negócio para o senhor. E ele disse: pode falar. E ele esperançoso, e ela disse: só sabe porque eu estou indo para o inferno? Eu levei um susto. Aí eu entrei no meio e falei: não, quem falou que você ia para o inferno, minha filha? Deus tem planos com você. Ela disse assim: tinha, pastor, não tem mais. Brinquei muito. Eu fui a das piores crentes na igreja. E o pastor, aí apontou para ele, o pastor nunca mostrou para mim a verdade. Nunca ele me ensinou o caminho. O senhor, pastor, vai dar conta da minha alma, porque eu estou indo para o inferno. Calamaçodecaia. E quando o pastor, Cristina, o nome dela, quando o pastor foi falar Cristina, ela fechou os olhos e morreu. Brincou demais. Alabassuramante badahasúbia. Por que Deus está falando isso aqui nessa noite? É para mim. Porque quando eu prego para você, Deus fala comigo primeiro. Está pensando que Deus já não falou comigo hoje? Que é para eu ser crente de verdade? Que é para eu me consertar todo dia? Para mim estar preparado ontem, não hoje, e nem amanhã?
Sansão pensava que tinha, mas não tinha. Pensou ele que o Espírito de Deus estava com ele. Deus já tinha abandonado há muito tempo. Que o Senhor possa ter misericórdia de mim e de você nessa noite. Que possamos sair daqui abençoados com essa palavra. Procura alguém amanhã e diga: olha, a palavra é para nós ser crente, viu? Você trata de ser crente. Trata de ser crente de verdade. Amém, irmãos? Que Deus em Cristo possa abençoar os irmãos nesta noite. E que possamos sair daqui abençoados no nome de Jesus. E que eu e você possamos receber de Deus um milagre nessa noite. Vai embora para a tua casa com essa palavra. O Senhor ainda vai falar com você sobre essa palavra hoje ainda, na madrugada, no sonho, amanhã, domingo. Por alguns dias o Senhor ainda vai falar com você essa palavra. Amém? Que Deus em Cristo possa vos abençoar nessa noite. Se o pastor Caetano e os pastores me permitir, glória a Jesus. Nós vamos orar, mas quem vai orar vai ser o pastor Milton, que vai orar por você nessa noite. Eu creio que Deus falou com você nessa noite. E eu tenho absoluta certeza que o Senhor falou com você nessa noite. Eu quero lhe convidar para você vir aqui nessa noite, aqui na frente, no nome de Jesus, para nós orarmos para você, por você e pela sua família, por o Senhor fazer um milagre hoje na tua vida, no nome de Jesus. Pode sair do seu lugar, vem aqui na frente. Nós vamos orar por você agora. E você vai sair daqui abençoado, no nome de Jesus. Tem alguém que canta aqui, pastor? Eu logo pensei na Maleni, né? Mas a Maleni não veio, né? A cantora. Quem é que canta o hino aqui, irmão? Mangeni. A Mangeni, aquela que cantou aquela hora, né? Cadê ela? Vem cantar o hino aqui, irmão. Bem bonito. Bendito é o nome de Jesus. Aleluia. Santo é o Cordeiro de Deus. Jesus está voltando, viu, irmãos? Né, Elias? Elias abençoado. O choro pode durar a noite, a alegria vem pela manhã. Na tormenta e na tempestade, Deus abre um caminho para você nessa noite. Viu, Elias? O Senhor diz assim: ó, estou lhe dando uma injeção de ânimo. Anima-te, encoraja-te. O Senhor está lhe encorajando nessa noite, para tu receber uma grande vitória logo mais ali na frente. E tu vai dar testemunho e vai fazer o culto de ação de graça. O Senhor te diz nessa noite: de tudo que eu lhe prometi, nada cairá por terra. Viu? Às vezes nós perdemos a esperança, né? Às vezes nós falamos assim: mas será que Deus vai dar mesmo? Será que Deus vai cumprir? Mas já passou tanto tempo. Passou um mês, 2 meses, 1 ano. Senhor, e a promessa, Jesus? Mas o Senhor diz para o Elias nessa noite: eu não esqueci das promessas não, viu? Amém, Elias? Fica bem tranquilo. Anima-te. A vitória está bem pertinho. Cante, mano. Depois nós vamos orar, pastor Milton vai orar. Enviou. Aleluia. Glória a Jesus. Seu filho Vamos cantar. amado pra me salvar. Santo é o Cordeiro de Deus. E perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive,
Aleluia. Chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo, então terei vitória, verei na glória o meu Jesus que vivo está, porque Ele Vai louvando, vai adorando aí. Tome posso posse da tua vitória nesta noite, em nome de Jesus. Porque Ele vive, temor não há, Louvado seja Deus. mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus que vivo está. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos orar nesta noite segundo a palavra que Deus colocou no coração do nosso pastor Marco, para que Deus venha abençoar a sua vida, abençoar a sua família, te livrar das dalidas da vida, para que Deus possa sempre te dar força para você vencer. Amém? Louvado seja Deus e Pai. Não sabemos no exato que você está precisando nesta noite, qual é a perseguição que dali tem se levantado contra a tua vida, mas nesta noite vai cair por terra em nome do Senhor Jesus. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e adoramos a Ti, pela palavra ministrada nesta noite, pelo Teu Filho, nosso irmão Marco, Pai, pastor, que ministrou a Tua palavra, Deus. Pai, nos divertindo sobre Dalila, Pai, que está perseguindo, tomando a paz, a alegria, destruindo vidas. Mas cremos que nesta noite o Senhor se fez presente, continuará se fazendo presente, ó Deus. E em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, eu peço a Ti, pedimos a Ti nesta noite, que todas as Dalilas que têm perseguido teu povo, perseguida a tua igreja, seja envergonhada agora, caída por terra em nome do Senhor Jesus. Que o teu povo saia nesta noite, Deus, de cabeça erguida, louvando e adorando e bendizendo o teu nome, porque cremos na tua palavra, pois é fiel e verdadeira. Meu Deus e meu Pai, abençoa cada um dos teus filhos que nesta noite vieram para te adorar, vieram para exaltar a Ti. Pai, que a bênção do Senhor seja sobre a vida de cada um deles. Pai, abençoa o pastor Marco, que nesta noite nos ministrou a Tua palavra. Pai, continua abençoando, continua dando graça, continua dando força, continua dando autoridade do céu para o Teu Filho. Protege, livra e guarda para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, tome posse da tua vitória, tome posse da sua vitória nesta noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Que Deus vos abençoe a todos. Amém, né? Glória a Deus. Esta é a palavra que Deus tinha para nós esta noite, né, irmãos? Nós agradecemos a Deus por tudo que nós temos ouvido da parte de Deus nesta noite. Que o Senhor continue nos guardando,
porque os dias verdadeiramente são maus. Eu quero avisar aqui os irmãos que nós temos escola dominical aos domingos, irmãos, começando 9 horas terminando até 10h30. Então os irmãos que ainda não conhecem, venha pelo menos nos fazer uma visita, viu, irmão? Porque você fazendo uma visita, você vai gostar e vai continuar vindo. Nós estamos aí num trimestre maravilhoso que fala sobre o livro de Neemias. É bênção maravilhosa que você vai aprender da palavra de Deus. E é assim que nós vamos, irmãos, aprendendo a palavra de Deus, nós vamos criando força para lutarmos contra a Dalila da nossa vida de cada dia, né? Então, venha para a escola dominical, 9 horas começa e vai até às 10h30. Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Domingo que vem, né? Amanhã? Então, os irmãos que estão aqui, que já fazem parte da escola dominical, sabem que você vai ter que levantar 1 hora mais cedo, não é mesmo? Então, vai adiantar um pouco mais aí, o relógio vai adiantar 1 hora. Então, domingo que vem a escola já é 1 hora mais cedo, já estamos no horário novo, né? Vamos ficar de pé e estaremos agradecendo a Deus. Vamos convidar aqui o pastor Jorge para fazer essa oração. Oramos. Eterno Jesus, mais uma vez adentramos diante da Tua face, com adoração e louvor ao Teu nome, com gratidão a Ti, Jesus, pois Tu és, Senhor, maravilhoso, pois a Tua misericórdia é para sempre, Senhor. Eu Te agradeço, Senhor Jesus, pelo culto que tivemos, com a Tua presença no nosso meio, pela palavra, Senhor, que Tu deste aos nossos corações. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Continue abençoando a Tua igreja, dando vitórias, Senhor, pois somos pequenos, faltosos, limitados, dependentes da Tua bênção, Senhor, mas temos entregado nossas vidas nas Tuas mãos e esperamos em Ti que tudo pode, Senhor. Pai eterno, eu quero Te suplicar ainda que vá conosco para os nossos lares, Senhor. Guarda-nos, Senhor Jesus, de tudo aquilo que não Te agrada, Senhor, nos dando graça para que possamos Te servir da melhor maneira possível, Senhor, com dedicação, com coração sincero, pois Tu és, Senhor, o nosso Deus e em Ti confiamos. É o nosso pedido, é a nossa oração, em nome de Jesus, para sempre. Amém, Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, que reine em todos os corações de todos digam amém. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.